Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito delicado, a Ponte dos Barreiros. E sobre esse assunto eu converso agora com o deputado estadual do PSB, Caio França. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Roberta. Obrigado aqui pela oportunidade de poder explicar melhor as condições da Ponte dos Barreiros e trazer novas notícias aos moradores. É um assunto delicado, está todo mundo preocupado com a situação da Ponte dos Barreiros, deputado. Eu gostaria de começar falando sobre o que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã, o secretário de Transporte, João Taviano, esteve na Ponte dos Barreiros junto com as autoridades municipais, junto com alguns deputados estaduais, para entender como é que está efetivamente a situação da Ponte dos Barreiros, né? O que aconteceu lá? É verdade, na verdade, o secretário João Taviano era para ter vindo ontem, só que por conta de falta de teto, ele acabou não conseguindo pousar aqui na cidade. No sábado, eu tive com o vice-governador Rodrigo Garcia e pedi muito que ele pudesse trazer aqui o secretário de Transportes, e hoje ele veio. Às 8 horas da manhã nós estávamos lá já aguardando ele. Fizemos uma vistoria na parte rodoviária da pista, portanto na pista de ponta a ponta. Ele veio junto com um grupo de engenheiros também da secretaria dele. Então, primeiro sobre o tablado aí, onde os carros percorrem. Saindo de lá, pegamos uma embarcação e fomos também para avaliar os pilares submersos que sustentam a Ponte dos Barreiros. E daí a gente acabou apresentando algumas soluções, né, sobre a questão, aqui já na fase final, onde ele faz onde apresenta a solução, né, e aí no caso, qual é a solução? Primeiro que a gente precisa garantir qualquer solução que viesse é para também garantir a segurança dos moradores. Ninguém vai fazer nenhuma loucura algo leviano, para né? poder abrir a ponte. Então, o secretário, junto com um grupo de engenheiros e o próprio IPT, estarão junto com a prefeitura, hoje ainda, organizando uma petição para levar ao judiciário, porque a interdição da ponte é judicial hoje, né? É o juiz que mandou interditar a ponte. Então, só para a gente entender, o juiz pediu para a interdição da ponte em cima do laudo do IPT. Exatamente, exatamente. O laudo do IPT ainda não foi finalizado, foi só uma primeira demonstração e o IPT já demonstrou preocupação. O que acontece? E a gente sabe das dificuldades e dos problemas que tem a ponte. Agora, hoje foi demonstrado que é possível se retomar a liberação da ponte com restrições, desde que a gente inicie um planejamento de obras emergenciais para começar já, e aí sim um outro planejamento de obras de médio prazo, que é a reforma e revitalização da ponte por completo. Atualmente, para esse momento agora, o que ficou acordado entre as partes é que nós teremos o que eles chamam aí de encamisamento dos pilares, ou seja, vamos fazer uma nova roupagem em volta dos pilares mais prejudicados de concreto, fazendo uma nova concretagem no entorno dos pilares para dar mais segurança. Além disso, vamos instrumentalizar, que é, na verdade, colocar alguns aparelhos que possam medir as condições da ponte permanentemente. Então, a todo momento, durante o tráfego de veículos leves e de ônibus, os caminhões, muito possivelmente, serão proibidos por completo. Então, não como estava anteriormente, que tinha uma restrição de pesagem, na verdade, até 20 toneladas poderia passar, mais do que isso não. Dessa vez, a restrição deverá ser por completo. E, claro, nós estamos falando isso, mas nós dependemos ainda de uma decisão judicial, mas acredito eu que com todas essas informações, com o IPT, com o próprio governo do estado e a prefeitura, atestando as condições e se comprometendo em, desde já, assumir a sua responsabilidade e iniciar a reforma, em especial por parte do governo do estado, eu acredito que o judiciário será sensível, até pela condição atual, né, Roberta? Hoje a gente esteve lá, são milhares de moradores andando a pé pela ponte, às vezes cadeirantes, crianças pequenas no colo, idosos. Isso porque ainda não choveu, então imagina se estivesse chovendo, o constrangimento e a humilhação que seria para esses moradores. Então, eu acho que hoje foi uma reunião bem importante aí, e se realmente tudo que aconteceu ali, que a gente combinou ali, inclusive foi falado para a imprensa, se concretizar, a gente espera que amanhã nós já estejamos entregando para o juiz um acordo entre os três órgãos, Prefeitura, Estado e IPT, com uma autorização de liberação, falando a mesma língua e com um planejamento de curto prazo, num primeiro momento, e claro, aí no de médio prazo, que é a inserção de uma emenda ao orçamento,
na minha avaliação, 40 milhões de reais para fazer a reforma e revitalização da ponte por completa. Mas aí, claro, você tem que passar por uma licitação de um valor nessa envergadura não é uma licitação que sai do dia para a noite, por isso que são duas fases, né? Então a gente uma está agora emergencial no paliativo. E uma média prazo, exatamente. A gente pode chamar de paliativo. Agora, É um paliativo. o que fez, deputado, o IPT voltar atrás? Porque no primeiro laudo dele ele fala em colapso da ponte, né? Agora, nessa nova conversa, falando com a prefeitura, com o governo do estado, ele retoma um passo atrás e fala que talvez possa passar parte, é isso? Com restrições. O que eu percebi, conversando com o engenheiro do IPT, é que, na verdade, ele queria um planejamento com data marcada de início de obra. Então, nesse ponto, como ele viu o envolvimento do Estado nesse caso, e a Prefeitura lá também, e claro que também aquela condição ali, lógico que o IPT ele é sempre muito cauteloso nos laudos que ele faz, e tem que ser assim mesmo, é importante que seja assim. Agora, eu acho que mais do que tudo é o planejamento e a segurança de que vai ter um começo, um meio e um fim nessa questão da Ponte dos Barreiros, né? Iniciando, como eu disse, para um emergencial para fazer isso, então nós vamos organizar como é que isso será custeado, por exemplo. Até falei, Roberta, lá com o secretário, porque uma das soluções sugeridas pelo vice-governador era que os deputados da região poderiam enviar emendas, cada um pouco. Eu disse para ele, repito aqui no seu programa, e já falei isso ontem, eu abro mão de todas as minhas emendas. Do ano atual, de 2020, que nós temos direito, e para os outros futuros também. Tudo que eu tiver direito de emenda, eu abro mão para poder resolver a Ponte dos Barreiros. Então, acho que isso não pode ser um problema para poder começar ou não começar a obra. Por isso, eu estou bastante convicto que o dia de hoje foi fundamental para a gente retomar com a liberação da ponte, com restrições de caminhão. É possível que a parte, esse lado aqui, onde está mostrando agora nas imagens, mais próximo, o lado de quem está indo para a área continental, o lado direito de quem está indo, está melhor do que o lado esquerdo. Porque o lado esquerdo, os pilares recebem a maré com mais força e o vento vem com mais força também. Então, por esse motivo, ele está um pouco mais... Via. Exatamente. Então, é possível que esse lado da direita, que eu estou lhe dizendo, sirva para veículos e para ônibus e vans também. E o outro lado esquerdo fica apenas para bicicletas e motos. O que já será aí um grande avanço, só os caminhões que ficariam com restrição. Nesse caso, a gente teria talvez um sistema de SIGPARE, dependendo dos horários de pico, a gente faz uma liberação. Mas o importante é que eu penso que o dia de hoje foi fundamental para a gente poder voltar ao menos com a liberação, com restrições da Ponte dos Barreiros e, claro, ter uma definição do que será feito. Esse é o ponto, então, né, deputado? A gente sabe que esse paliativo vai resolver a interdição total da ponte, que é o problema emergencial. Perfeito. Agora, não vai resolver o problema da ponte que já se arrasta por pelo menos 5 anos que se fala nisso, verdade. Né? É importante deixar claro, a gente vem falando há muito tempo sobre a questão da Ponte dos Barreiros. É que, de um ano para cá, as coisas acabaram se aflorando, o IPT veio aqui, porque o IPT veio em 2018, em dezembro, se eu não me engano, no finalzinho, nessa mesma época de Natal, e fez um teste de cargas aqui. E o teste de cargas, eles tinham dado mais 6 meses, salvo engano, mais 1 ano, que a ponte poderia ser utilizada com algumas restrições. E foi o que aconteceu. De lá para cá, a gente veio fazendo, a prefeitura fez uma avaliação, o IPT veio e fez outra avaliação. E é nessa avaliação que nós estamos, o IPT não concluiu ainda a avaliação, ele termina na terça-feira, mas hoje, com essa definição de planejamento de início de obras, num emergencial que demora aí, sei lá, 10, 15 dias para iniciar, porque até você, mesmo no emergencial, você precisa fazer um chamamento como se fosse uma licitação, para quem dá o menor preço. Okay. Mas aí eu acredito que o judiciário vai perceber a boa vontade em conseguir resolver essa situação. Então, e dá para fazer essas obras com as pessoas passando, não vai ter interdição. Normalmente. Isso foi os próprios engenheiros, o próprio secretário garantiu que é possível fazer essas obras, inclusive no caso da instrumentação que eles chamam, que é você colocar os aparelhos de medição na ponte permanentemente, porque nós fizemos no sábado, nesse sábado que passou agora, nós fizemos um teste de cargas e a prefeitura colocou 120 toneladas em cima da ponte. Algo que em nenhum momento a gente vai ter isso, mesmo com os ônibus passando, porque nem todos os ônibus, não passam 5 ônibus no mesmo horário, na mesma hora, né? Você passa eles
cada um num tempo, cada ônibus tem o seu... O IPT sugeriu que se fizesse esse tipo de teste, a ponte não resistiria, Exatamente, né? o IPT, inclusive na quinta-feira passada, havia dito isso, falou, olha, não faça o teste de carga. Só que como era uma orientação judicial, a prefeitura decidiu por bem fazer o teste de cargas, mesmo contrariando o IPT nesse caso, para poder atender uma determinação judicial. Então, na minha avaliação também corretamente, e foi importante para poder dar mais subsídio também para o próprio secretário hoje, dar entrevista e tomar a decisão de que é possível sim ter a retomada da ponte com restrições e, claro, o principal, iniciar algumas obras já, nesse caso, a nova, né, um novo, assim, na verdade é uma nova camada de concreto em torno dos pilares mais prejudicados. E aí você começa pelos pilares mais prejudicados, que nesse caso são os pilares olhando da ponte da Vila Margarida, sentido área continental, para o lado esquerdo, né? Utilizaria só Então, o lado direito. exatamente, mas você começaria pelos mais Críticos, mais né? críticos, exatamente. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a Ponte dos Barreiros. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a Ponte dos Barreiros e eu converso com o deputado estadual do PSB, Caio França. Caio, a gente está falando sobre toda a articulação que foi feita hoje de manhã para liberar a Ponte dos Barreiros e a gente espera que isso realmente aconteça nos próximos dias. Agora, existe a possibilidade do juiz não acatar isso. Se isso acontecer, como é que fica? Olha, se isso acontecer, ou a prefeitura acata enfim, aceita a decisão do juiz e vai insistir na tentativa de começar essa obra para, de repente, sensibilizá-lo, ou a prefeitura pode recorrer também da decisão do juiz e aí no Tribunal de Justiça tentar reverter a decisão. Mas eu insisto, com a colaboração do governo do estado, com o IPT, que foi quem respaldou a decisão do judiciário, na minha avaliação, foi o IPT. Se o IPT estará assinando conosco, né, um planejamento de obras e juntos pela permissão da utilização da ponte com essas restrições, eu acredito muito que nós vamos conseguir essa liberação desde já. Mas é possível que isso não aconteça, aí a prefeitura poderá recorrer desse caso para o Tribunal de Justiça. Agora, se por tanto tempo a gente não tivesse esse jogo de empurra de quem que é o filho, de quem que é a responsabilidade, de quem é que vai pagar a obra, a gente estaria vivendo esse caos hoje? Veja, a gente tem um estudo, por exemplo, contratado pelo Estado, pela MTU, desde 2018. A empresa prometeu entregar em julho, depois em dezembro, dezembro que nós estamos vivendo, e até agora nada. Então, por exemplo, se a gente tivesse esse estudo, que é um projeto executivo, contratado por R$1.800.000 pelo governo do estado e até agora não foi entregue, eu acho que a gente já teria alguma coisa em mãos. Então, assim, a prefeitura, na minha avaliação, não tem capacidade nem orçamentária, nem técnica de fazer uma obra dessa envergadura. Por isso, foi o estado que construiu, foi o estado que deu o nome. É claro que é responsabilidade do estado, na minha avaliação, fazer a manutenção e também, nesse caso, as obras que a ponte precisa. Como o secretário disse hoje, acho que discutir as competências nesse momento não é o mais importante. O mais importante é achar uma solução. A solução está apresentada. Acho que daqui para frente é possível que o Estado e a Prefeitura sentem numa mesma mesa, a partir dessa reforma, dessa segurança de que a ponte é possível ser reformada e tal, e aí você faça um convênio, por exemplo, de manutenção, de repente o próprio Estado pode fazer alguns repasses para que a Prefeitura possa fazer a manutenção disso, entre outras coisas. Agora, na atual conjuntura é inimaginável que a Prefeitura tenha R$40 milhões do orçamento apertado, que é o da Prefeitura de São Vicente, para fazer uma obra dessa envergadura. E a Prefeitura já fez as contratações de 2 vezes um laudo e agora um teste de cargas. Por isso, eu acho que foi de bom tom a vinda do Estado aqui hoje, para poder demonstrar que assim, enxerga São Vicente no mapa e sabe assim, do quanto é humilhante, na verdade, a condição atual da Ponte dos Barreiros para mais de 150 mil moradores que vivem na área continental, fora o que isso não atrapalha o dia a dia do comércio na cidade, as outras cidades vizinhas, adjacentes, Praia Grande, Cubatão, por exemplo, Praia Grande em especial, como o Cubatão tem um pedágio, então acho que as pessoas acabam optando por vir por Praia Grande, embora um pouco mais longe, mas o trânsito lá no dia que teve o primeiro dia de interdição foi muito maior do que o natural. Então, não é um problema só de São Vicente ou só da área continental. Porque a gente ainda não está na temporada, né? Não está na temporada, não choveu durante esses dias. Então, assim, é um problema, se envolve mais de um município, é um problema que é metropolitano, né? Então,
E aí você percebe, né, outras entregas do próprio governo do estado, não tem por que não ajudar São Vicente. Então, acho que foi de bom tom a vinda do secretário aqui hoje para poder nos ajudar a resolver essa situação e eu espero que ela possa ser resolvida nos próximos dias, eu acredito. A rixa política ficou de lado, então. Eu falei muito isso, né? Acho que nesse momento não dá para você querer discutir política partidária ou quem disputou a eleição defendendo um lado ou outro, né? Passou a eleição, daí para frente você tem que trabalhar para a população. Eu mesmo tenho votado lá, Roberta, praticamente todos os projetos do governo, eu votei a favor, mesmo não trabalhando para o Dória, ele sabe disso, não preciso mentir para ninguém, não trabalhei para ele, ao contrário, trabalhei contra, mas eu estava defendendo um lado, fui eleita, daí em diante eu penso na população e pode ver, as minhas votações são assim, a maioria das votações até o momento eu votei junto com o governo, sem pensar em partido, da mesma forma aconteceu com os meus pares do meu partido na Assembleia Legislativa, então acho que não é momento de pensar em rixa política e se tudo que a gente programou hoje realmente se concretizar, aí eu acho que nós teremos a materialização disso tudo, que também não adianta só falar, né? A coisa tem que ser na prática, não adianta a gente falar aqui e o povo tendo que enfrentar lá 700 metros de pista para andar, saindo tendo que ter esse constrangimento de descer num ônibus, ir para o outro e tal, a gente tem que materializar isso também. Agora você falou sobre a questão da emenda de 40 milhões, e só para a gente entender um pouquinho como é que funciona isso, alguns deputados se manifestaram a favor da ponte, obviamente, tentando trazer esse dinheiro para esse projeto. O senhor falou em 40 milhões, acho que o Tenente Coimbra tinha falado 10, Paulo Corrêa também 10. Não quer dizer que vai haver a soma desses valores, é isso? Não, com certeza eu aposto que não. O orçamento é um projeto de lei, então, como qualquer projeto de lei, aceita emendas dos deputados para melhorar ele. Então, o governador mandou um orçamento para a Assembleia, para ser votado, de 240 bilhões de reais, é o orçamento do Estado de São Paulo, e não fez a previsão da reforma da Ponte dos Barreiros. Então, o que eu fiz? Na primeira oportunidade... falando há muito tempo, né? Não é algo novo. Falando há tempos. O que eu fiz? Na primeira oportunidade, eu tirei uma parte do recurso para publicidade, que tinha previsão, e coloquei para a reforma da Ponte dos Barreiros. Aí agora, o que eu fiz? Eu juntei todos os deputados, a maioria dos deputados estiveram presentes, chamei o relator do orçamento, que é quem vai juntar todas essas emendas e apresentar um projeto novo, ou não vai acatar nada, acho pouco provável que ele não acate nada, sempre tem algumas mudanças, para mostrar para ele a importância que tem a emenda. No meu caso, 40 milhões, por quê? Porque 40 milhões foi o que a Malbertec, que é a empresa responsável por esse projeto, que está demorado pra caramba, que era para ser entregue em julho, depois dezembro e agora estão dizendo fevereiro, foi o que eles me falaram na reunião com o secretário Vignoli. Por esse motivo eu coloquei 40. E eu penso que não há problema. É 10 que o relator topou, vamos ser 10. O que eu disse é 40, porque nós não vamos ter que todo o orçamento ter que ficar brigando por mais 10, mais 20, mais 30 ou mais não sei quanto. Então, eu preferi colocar o valor completo da obra, porque você faz uma licitação com o valor completo da obra. Você não faz uma licitação em partes de uma obra que é uma obra só, entendeu? Que a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre Ponte dos Barreiros. Nós voltamos já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é Ponte dos Barreiros e eu converso com o deputado estadual Caio França. Deputado, a gente estava falando sobre as emendas e o senhor acabou de falar no bloco anterior sobre os 40 milhões, mas na verdade esse valor mesmo só sai em fevereiro. Pelo menos é o que se espera, né? Porque está andando de mês a mês. Na conversa de hoje com o secretário, eu pedi que ele me ajudasse a apertar a MTU para que a MTU possa chamar a responsabilidade e falar com a empresa contratada que ela tem prazo e os prazos têm que ser cumpridos. Eu acho que é possível que a gente tenha, mesmo que não o projeto executivo pronto por completo, porque o projeto executivo ele é muito detalhado, ele tem quanto vai se usar de concreto para poder fazer uma precificação. Mas é possível ter pelo menos, antes da votação do orçamento, uma expectativa do que será, conversando com a empresa. Então, eu acho que mesmo não tendo o projeto pronto, executivo, agora, nós teremos uma expectativa do que vai ser e posso garantir para você que vai ficar na casa desses 40 milhões de reais aí o projeto por completo. Por quê? Esse projeto, Roberta, ele é o projeto que, além de revitalizar toda a Ponte dos Barreiros, ele também é o início do processo do VLT para a área continental. Então, assim, você vai preparar também a parte ferroviária para receber o VLT. O governo do estado está na segunda fase ainda, que é Conselheiro Valongo. Mas a terceira fase é Barreiros-Samaritá. Então,
para poder fazer essa terceira fase, vai ter que reformar a Ponte dos Barreiros. Por esse motivo, é a MTU que contratou esse estudo, porque nem tem muito nexo a MTU, que cuida de trilhos, de trem, fazer reforma de ponte mesmo. Só está nesse escopo com ela... na mão dela por conta do VLT. VLT. Senão, normalmente seria da Secretaria de Desenvolvimento Regional ou de outra secretaria qualquer, mas não da MTU. Só está lá porque o próprio governo do Estado, vamos ser francos, se o governo do Estado contratou um projeto executivo, pagou R$1.800.000 para poder falar em revitalização, é porque estava, em algum momento, na programação deles, fazer a revitalização. Ninguém contrata um projeto executivo sem nem a expectativa de fazê-lo. Acho que o que nós estamos fazendo, na verdade, é cobrando para que isso possa sair o mais rápido possível. Já você tem uma ideia, deputado, de quanto tempo, assim que começar a reforma, quanto tempo ela... São duas, como eu disse, são duas reformas diferentes. Sim, Um uma caso é paliativa. emergencial, Ok. paliativa, que se tudo correr bem, a gente em 15 dias, 20 dias consegue iniciar essa obra, né, com aquilo que eu falei, com a segurança nos pilares e a instrumentação de cada um deles para poder aferir a trepidação do concreto. E a outra coisa é o projeto executivo. O projeto executivo, que será licitado ainda, uma licitação de 40 milhões, é uma licitação que não é uma licitação rápida, é uma licitação que normalmente tem impugnação de uma empresa com a outra e tal. Então, acho que se a gente conseguir garantir esse recurso no orçamento, se a gente tiver no primeiro semestre a licitação pronta de 2020, acho que é um avanço já. E aí, com isso, nós vamos ter o monitoramento da ponte ao longo desse tempo, com ela em utilização. Deputado, muito obrigada pela sua participação, sucesso. A gente espera trazer boas notícias para os moradores da área continental. Eu que agradeço aqui a oportunidade, Roberta. Um forte abraço a todos. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.